Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula referente à gramática e na aula de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre as concordâncias nominais, né, e a concordância verbal. É interessante vocês prestarem atenção porque, dado um texto, muitos alunos pecam, né, principalmente no momento de conjugar, ali de escrever a relação entre sujeito e verbo. Então, a gente sempre identificar onde está o meu sujeito faz toda a diferença para que eu possa conjugar esse verbo depois. Então, esse é um dos maiores erros que eu percebo no que diz respeito à redação. E existem, claro, no caso aqui a gente vai falar sobre concordância nominal primeiro, a relação entre os substantivos e os adjetivos também, que precisam ser observadas dado um contexto redacional, beleza? Então vamos lá. Nós vamos entender que de uma regra geral, né, o artigo, que é o, a, os, as, né, umas, o pronome, o adjetivo e o numeral devem concordar em gênero, masculino e feminino, né? E número singular e plural com o substantivo a que se refere. Então, você tem que perceber, se o meu substantivo está no masculino, logo, o artigo, pronome, adjetivo e numeral vão ficar no masculino. Se ele está no feminino, tudo isso também vai para o feminino, tá? Então, vamos lá. O auto-IP. Observe que aqui eu tenho um substantivo que é IP, né, masculino. Observe que o meu adjetivo que se refere a ele está no masculino também e no singular, né? Cobre-se de flores amarelas. Então, aqui eu já tenho flores, um substantivo feminino plural e o adjetivo feminino plural, tá? Faz 2 horas que cheguei da viagem. Então, aqui no caso, eu tenho horas, né? E o numeral se referindo a horas, que é feminino plural. E uma coisa interessante aqui, já vou aproveitar a deixa, para a gente entender aí o verbo fazer nesse caso. Todas as vezes que ele estiver se relacionando com o tempo que já se foi, ele não se flexiona, tá? Então, no caso, seria incorreto eu dizer fazem 2 horas, o que a gente vê muito por aí. Então, faz 2 horas que cheguei da viagem, tá? O adjetivo, agora a gente vai ver a concordância do adjetivo concordando com 2 substantivos, tá? Nesse caso, o meu adjetivo ele pode concordar com o mais próximo, estando ele no masculino, sempre observando se ele está no masculino, no feminino, no singular ou no plural, ou pode concordar com ambos, tá? Ficando aí no masculino, tá? Então, observe, ganhei uma TV e um DVD novos. Observe que a TV é um substantivo feminino singular. DVD, um substantivo masculino singular. No caso, eu tenho 2 substantivos de gêneros diferentes, vai prevalecer o masculino, tá? Então, o novos aí, ele está concordando tanto com a TV quanto com o DVD. Aqui embaixo nós temos, por sua vez, né, concordando com o mais próximo. Então, observe, ganhei uma TV e um DVD novo. Aí, novo se referindo ao DVD, que é masculino singular, e nova se referindo à TV, que é feminino singular. Beleza? E aí agora a gente vai entender quando um substantivo ele é determinado por mais de um adjetivo. Ora, eu posso colocar mais de um adjetivo em um determinado substantivo, né? Então observe aí, as novelas eram longas e chatas. Então aí eu tenho um substantivo sendo determinado por 2 adjetivos, que é longas e chatas, e também concordando com o número que está no plural e com o gênero que está no feminino. Se o substantivo for de gênero diferente, como eu já disse, o adjetivo vai ficar no masculino, tá? Então, olha, os filmes masculino e as novelas feminino, longos e cansativos, me entediavam.
tá? Então, longos e cansativos aí, eu fazendo a concordância com os dois no masculino, tá? Agora a gente vai ver quando o meu adjetivo, ele está antes de mais de um substantivo, tá? Nesse caso, a concordância se dará com o substantivo mais próximo. Então, observa, velhos livros e revistas estavam empilhados na prateleira. Velhas revistas e livros empilhados na prateleira. Então, velhos concordando com livros, que é o que está mais próximo, e velhas concordando com as revistas, que é o que está mais próximo. Tiveste má ideia. Ideia feminino, adjetivo no feminino e singular também. Tiveste mau pensamento. Então, pensamento masculino, singular, adjetivo masculino, singular. Quando o adjetivo exerce a função de predicativo, este pode ir para o plural. Exemplo, estão reprovados a aluna e o aluno. Ou está reprovada a aluna e o aluno. Nesse caso, nós temos aqui reprovados sendo um predicativo do meu sujeito. Sempre observar o sujeito, tá, gente? Identificar o sujeito. Para você achar o sujeito, sempre perguntar para o verbo quem é que ou o que é que. Então, nesse caso, observe, quem é que está reprovado? A aluna e o aluno. Então, eu tenho aqui no caso um sujeito composto, né? Então, se o meu sujeito é composto, o verbo, a gente vai ver isso lá na concordância verbal, ele vai para o plural. E reprovado está dando uma qualidade ao meu sujeito, sendo um predicativo. Então, neste caso, esse predicativo, ele pode ir para o plural quando anteposto ao sujeito, tá? Ou pode ficar no singular também, beleza? Concordando com o mais próximo, claro. E aí, algumas concordâncias especiais, né? Que é bom, é necessário, é proibido, é preciso. Se o adjetivo se referir a um sujeito genérico, fica sempre no masculino. Se o sujeito for precedido de artigo ou outro determinante, há variação. Então, por exemplo, se eu digo sobremesa é bom, sobremesa está no genérico, né? Agora, se eu digo a sobremesa, eu estou determinando uma sobremesa. Então, neste caso, não estou mais fazendo no sentido genérico. E aí, como eu tenho ali um artigo, né, determinando essa sobremesa, eu vou fazer com que esse adjetivo concorde com esse artigo, tá? Então, a sobremesa é boa. É proibido entrar. Então, observe que aí é no sentido genérico. Ou é proibida a entrada, tá? Ou a entrada é proibida. Tanto faz. Então, observe que eu tenho um artigo. O que você tem que observar? Tem artigo? Não, então é genérico, vai ficar no masculino, tá? Tem artigo? Tem, então está determinando, então eu preciso concordar com esse artigo, tá bom? Outra coisa aí, com as palavras bastante, meio, pouco, muito, caro, barato, longe, sério, alto e só. Quando o adjetivo, quando essas palavras forem adjetivas, elas serão variáveis. E quando forem advérbios, serão invariáveis, tá? Então, observe, há bastantes motivos para a sua conscientização. Nesse caso, bastantes, ele está sendo substituído por muitos, né? Então, há muitos motivos, sendo aí um adjetivo. Então, ele vai concordar, tá? Os personagens choraram bastante. Nesse caso, ele vai ser substituído por muito, indicando uma intensidade. Observe que aqui ele indica uma quantidade no de cima e aqui embaixo ele indica uma intensidade. Se ele indica uma intensidade, ele não é um adjetivo, ele é um advérbio. E aí, nesse caso, não se flexiona, tá? Estou meio cansada. Neste caso, indicando um pouco, que também vai ser um advérbio. E muito cuidado que a gente não utiliza aí, estou meia cansada, tá? Meia vai indicar metade. Como nós temos aqui, é meio-dia e meia hora.
né? Então, por isso que a gente concorda o meia com a hora. As brincadeiras custaram caro. Então, nós temos aí um outro advérbio. Então, quando o adjetivo vai se flexionar e quando o advérbio não vai se flexionar, beleza? Outras palavras: anexo, incluso, obrigado, mesmo e próprio. São adjetivos e concordam com o substantivo a que se referem. Então, seguem anexos os recibos. No caso, aí, anexos concordando com o recibo que está no masculino plural. Os documentos estão inclusos no processo. Inclusos concordando com documentos que está no masculino plural. Obrigado, disse o rapaz. Então, obrigado sempre no masculino quando se referir a homem e sempre no feminino quando se referir a mulher, tá? Elas próprias resolveram os exercícios. Então, elas próprias, elas mesmas, eles mesmos. Então, observe, feminino, feminino, plural, plural, singular, singular. Sempre observar isso. Agora, a palavra em anexo, ela é invariável, tá? Então, por exemplo, se eu tenho assim, em anexo, seguem os relatórios. Observe que eu coloco uma vírgula, né, para separar, seguem os relatórios. Agora, se fosse anexo, aí teria que concordar com o relatório. Então, seria anexos, seguem os relatórios, tá? Mas em anexo não varia, beleza? As palavras menos, alerta e pseudo também são palavras invariáveis, tá? Havia menos, não existe a palavra menos, né? Pessoas assistindo ao programa. O roqueiro ficou alerta. Os guardas estavam alerta. Trata-se de um pseudo e não existe pseuda artista, tá? Então não existe a palavra menos, não existe a palavra pseuda, tá? Muito cuidado com isso. Concordâncias especiais aí com a palavra possível. Só irá para o plural se houver determinantes no plural como artigos como os ou as. Caso contrário, vai ficar invariável. Então, ó, entrevistas mais possível objetivas. Entrevistas mais objetivas possível. Eu não tenho artigo, então fica invariável. Agora, observe que aqui nos exemplos de baixo eu tenho artigos. Olha, entrevistas as mais objetivas possíveis. Programas os menos polêmicos possíveis, tá? Então, é concordando com o artigo. O tal qual, né, é mais um caso que nós temos, o tal vai concordar com o antecedente e o qual vai concordar com o consequente. Então, observe, a menina era tal qual a mãe. Então, o tal concordando com a menina, que está no singular, e o qual concordando com a mãe, que está no singular. A menina era tal quais os pais. Então, tal concordando com a menina, que está no singular, e o qual concordando com os pais, que está no plural. As meninas eram tais qual a mãe. Então, tais concordando com as meninas, que está no plural, e o qual concordando com a mãe, que está no singular. As meninas eram tais quais os pais. Então, tal concordando com as meninas, que está no plural, e o qual concordando com os pais, que está no plural, tá? Então, sempre pensar, o tal vai concordar com o antecedente, e o qual vai concordar com o consequente, ok? Beleza, agora a gente vai ver aí a concordância verbal. Vamos lá. Concordância verbal. E aí que a gente entra, né, naquela regra que eu falei para vocês sempre observarem o sujeito, tá? Então, o verbo, ele deve concordar com o sujeito em número, singular e plural e pessoa, se é na primeira, na segunda ou na terceira, tá? Orações com sujeito simples. Então, o poeta teve muita inspiração. Então, o poeta, sujeito singular, o verbo no singular. Os poetas tiveram sujeito no plural, verbo no plural. O gerente falou, sujeito no singular, verbo no singular. Os gerentes falaram, sujeito no plural, verbo no plural, tá? Então, essa é uma regra geral. É claro que nós vamos ter aí algumas variações.
Sujeito simples composto por palavras como parte de, uma porção de, metade de, a maioria de. Neste caso, o verbo pode ficar no singular ou pode ir para o plural. Então, olha, a maioria das pessoas aprecia poesia. Então, a maioria aprecia. Nesse caso, o verbo aprecia concorda com a maioria. Ou a maioria das pessoas apreciam. Nesse caso, o verbo concorda com o das pessoas, tá? A maior parte lê. Então, aí, concordando com a maior parte, ou a maior parte dos executivos leem. Nesse caso, leem concordando com os executivos, tá? Isso é regra e precisa ser guardado. Sujeito composto por número percentual. Neste caso, o verbo vai concordar com o numeral. Então, 90% é mais de 1, então o verbo vai para o plural, né? 90% foram publicados. 1% foi publicado. 2/5 é mais de 1, estiveram presente. 1/3 é 1, esteve presente. Então, o verbo sempre concordando com o numeral. Mais de 1, plural, né? 1, singular, tá? Sujeito simples, quando for um pronome relativo, no caso que, tá? Neste caso, o verbo vai concordar com o antecedente do pronome. Olha, foi esse movimento que provocou maior polêmica. Então, nós temos o que sendo um pronome relativo se relacionando ao movimento. Então, observe que o provocou, que é o verbo, ele está concordando com o antecedente, que está no singular, tá? Ou foram esses movimentos que provocaram. Então, o verbo no plural concordando com o antecedente do pronome, que é esses movimentos, ok? Sujeito simples quando o pronome for... sujeito simples quando o sujeito for, no caso, um pronome relativo quem, né? Então, o verbo vai concordar com o antecedente do pronome ou vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, ó, fui eu quem escrevi o poema. Então, eu escrevi. Então, concordando com o antecedente. Ou fui eu quem escreveu. Concordando aí, o verbo ficando na terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, tá? Então, muito cuidado com o que e com o quem, tá? Com o que ele vai concordar com o antecedente e com o quem ele pode concordar com o antecedente ou pode ficar na terceira pessoa do singular, ok? Orações interrogativas. Nas orações interrogativas que utilizam quem ou o que, faça concordância com o substantivo ou o pronome que vier depois do verbo. Isso é mais uma questão de lógica, né, gente? Então, ó, quem são os clientes, né? Os clientes são. Quem és tu? Então, tu és. Quem sois vós? Vós sois. Que será isso que aconteceu? O que são estragos? Estragos são. Então, sempre concordando com o que vem depois e na pessoa que estiver depois do verbo, tá, gente? Então, isso daqui é mais uma questão de lógica, né? Ninguém vai falar quem é tu, ó Florentina, né? Quem és tu? Então, sempre fazendo a concordância com as pessoas lá dos pronomes retos, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, primeiro, segundo, terceiro, singular e plural, tá? Sujeitos simples formados por nomes pluralizados. Isso aqui sempre costuma cair em concurso, tá? Se o nome não estiver precedido de artigo, o verbo vai ficar no singular. Se o nome estiver precedido de artigo, o verbo deve concordar com o artigo. Então, Montes Claros recebeu. Então, tem o nome pluralizado, que é Montes Claros. Não tem o artigo antes dele, então meu verbo vai ficar no singular. Os Lusíadas são. Então, Lusíadas, nome pluralizado. Antes dele eu tenho um artigo no plural, então meu verbo vai para o plural. Os Estados Unidos retirarão suas tropas do Iraque. Então, eu tenho aí o nome pluralizado, Estados Unidos. Antes dele eu tenho um artigo no plural, então meu verbo vai concordar com esse artigo. E se não tiver artigo, Estados Unidos retirará suas tropas do Iraque. Então, não tem artigo, o verbo vai ficar no singular, tá? Orações com sujeito composto. Então, observe que nós vimos lá atrás o sujeito simples e agora a gente vai entender o sujeito composto, né? Quando o sujeito ele aparecer antes do verbo, né? O verbo vai para o plural. Então, observe, Haroldo e Augusto foram os pioneiros
da poesia concreta. Então, tem o sujeito composto, que é Haroldo e Augusto, ele está acontecendo antes do meu verbo, né? Então, se ele acontece antes, o meu verbo vai para o plural. Marcela e Pedro estudaram. Dom Casmurro e Éramos 6 serão apresentados pelos alunos do 8º ano. A nota fiscal e a duplicata registraram informações importantes. Então, aí eu tenho sujeito composto, que acontece antes de um verbo, então o meu verbo vai para o plural. Agora, quando o verbo aparece antes do sujeito, nesse caso, o verbo pode ir para o plural ou ele pode concordar com o sujeito mais próximo. E a gente tem que ver se o sujeito mais próximo está no singular ou no plural, tá? Então, observe aqui, ó, saíram o poeta, seus amigos e alguns jornalistas. Então, nesse caso, saíram, ele está concordando com todo o sujeito que acontece depois. Agora, eu posso dizer, saiu o poeta, seus amigos e alguns jornalistas. Nesse caso, o verbo está concordando com o meu sujeito que está mais próximo, que é o poeta, está no singular. Chegaram Pedro, Ana, Luísa e Bárbara. Então, nesse caso, eu tenho de novo um verbo concordando com todo o sujeito. Ou chegou Pedro, Ana, Luísa e Bárbara. Nesse caso, o meu verbo concordando com o sujeito que está mais próximo, tá? Outros casos. Verbo no plural concordando com a primeira pessoa. Sujeito composto formado por verbos no infinitivo. O verbo vai ficar no singular, a não ser que estejam determinados por artigo ou forem antônimos. Nesses casos, o verbo poderá ir para o plural. Então, observe, escrever e criar é o trabalho do poeta. Então, eu tenho um sujeito composto, escrever e criar, formados por verbos que estão no infinitivo. E eles não estão determinados por artigo e tão pouco são antônimos, eles são meio que sinônimos, né? Então, escrever e criar. Nesse caso, o meu verbo vai ficar no singular. Ir e vir são direitos de todos. Então, de novo, eu tenho um sujeito composto, formado por verbos que estão no infinitivo, mas eles são antônimos, ir e vir, né? São coisas contrárias. Então, neste caso, o meu verbo vai para o plural. O nascer e o crescer são fases bonitas da vida. Então, observe que eu tenho aí sujeito composto por verbos no infinitivo, né? Mas eles estão precedidos por um artigo. Então, neste caso, o meu verbo vai para o plural, tá? Sujeito resumido por pronome indefinido, como tudo, nada, ninguém, o verbo vai ficar no singular concordando com essas palavras. Então, a plateia, os aplausos, as flores, tudo a encantava. Então, tem um sujeito resumitivo aqui. Então, neste caso, tudo a encantava, o verbo concordando com a palavra tudo. Relatório, correspondências, memorandos, nada o levava a tomar uma atitude diferente. Então, aí o levava, né, o levava a tomar, concordando com a palavra nada. Clientes, fornecedores de serviços, vendedores, ninguém queria visitá-lo. Então, observe que o queria visitá-lo aí concordando com a palavra ninguém no singular. Datilografias esmeradas, estética apurada, ceia, tudo contribui para uma apresentação agradável. Então, observe aí o contribui concordando com a palavra tudo, que também está no singular, tá? Núcleos ligados por ou. Se o ou criar uma relação de exclusão ou de correção, o verbo vai ficar no singular. Então, o imóvel ou o carro será vendido. Então, quer dizer, vai ser ou uma coisa ou a outra. Então, se vai ser uma coisa só, o meu verbo vai ficar no singular, tá? O escritor ou o jornalista fará o trabalho. Então, eu tô tendo uma relação de exclusão. Ou vai ser uma coisa ou vai ser outra. Se o ou criar uma relação de soma, ele vai para o plural, tá? Então, o frio ou a chuva não nos impedirão de viajar. Nesse caso, eu tenho nem o frio e nem a chuva vai me impedir de viajar. Então, eu estou criando uma relação de adição e aí o meu verbo precisa ir para o plural, ok? Núcleos ligados por nem, o nem vai indicar soma, né? Então, por esse motivo, o verbo vai para o plural. Nem o escritor, nem o jornalista se manifestaram. Nem você, nem eu iremos fazer a prova amanhã, tá? Porque é mais de um.
Núcleos ligados por com. O verbo vai para o plural quando a ideia que se quer transmitir é de soma. O chefe da seção com o gerente recorreram a argumentos de força para estimular seus funcionários. Nesse caso, eu estou somando, ó, que são duas pessoas, o chefe da seção e o gerente. Então, o meu verbo vai somar. Agora, se desejar realçar um dos elementos, o verbo vai ficar no singular, tá? O office boy, com todos os jovens da empresa, resolveu formar um time de basquete. Observe que eu estou realçando o office boy e o que está vindo depois está entre vírgulas. Nesse caso, se está entre vírgulas, eu estou realçando o que está primeiro, tá? Então, vai concordar com o que está primeiro ali. Beleza? Aqui eu coloquei algumas atividades, eu vou deixar para vocês fazerem como atividades desta aula, coloco o gabarito para vocês no final e vou colocar mais umas outras atividades referentes à concordância nominal, né, para vocês fazerem, e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, ok? Um beijo e a gente se vê. Tchau, tchau!